Opa, Cheguei, tudo bem aí? tudo. Como é que tá o som? Eu tô Tá te melhor? ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem, mas eu tô com foninho de ouvido. Eu também, porque aí Ah, o microfone tira o, o eco do ambiente. Quer dizer, eu acho, né? vamos ver o pessoal que vai nos ouvir aí, o que que eles falam. O importante é eles estarem bem aí ouvindo tudo, né? Exatamente. Então, vamos aí, já são 19, não? Podemos começar? Fazer o Aqui, aquecimento aqui. não, falta 2 minutos e temos tempo para Vamos perguntar das fazer. coisas, como é que foi o dia. E temos. Então, estamos aí, né, na ansiedade de serem infectados a qualquer momento. Nossa Senhora, temos que rezar muito, né? Você tá dando aula online, alguma coisa? Como é que tá a faculdade lá? A Tá? gente está dando aula online, Ah, tá dando naquele aula online. programa, naquele programa Zoom, Ah, que é um. nos mesmos horários que estavam. A gente tem que cumprir horário normal, é até mais cansativo. E tá chegando um monte de amigos aí, né? Que bom. É bastante gente, é 10 Ei, pessoas. pessoal. Olha, eu não vou falar o nome de todo mundo que eu não estou enxergando nada, viu? Vamos ver Nem agora. eu. Pera aí. Putz, agora sim. Agora eu tô vendo que tá entrando um monte de gente aí. Gente conhecida aí. Acho que a Ah, que Renata, hein, legal. meu irmão. Né? Então, a E você não minha família, se não entrar, estão ferrados, né? O Renato eu vi que entrou agora aí. O Renato Vamos ver é da se família já. eles aguentam até o final, né, Zé? É, o pessoal da Interaqui tá entrando aí. Tá aparecendo meu rosto inteiro ou não? Tá ótimo, Tá? tá perfeito. Ah, legal. Tá muito bom, muito bom. Ah, que bom. Então, aí, e também, graças a Deus, temos projetos em andamento, estamos fazendo, né? Alguns hotéis continuam, inclusive, com obra e tudo, porque é longo É, prazo, né? isso que eu acho que é uma bobagem, né? Parar tudo, eu acho que não é assim, né? E se É, bem que nós não temos bola de cristal, né? Mas com certeza a vida vai continuar, né? Não parou em outras crises até de saúde, como no passado, como é que vai parar é, agora, né? Eu acho. é. E eu acho que o que tinha que ser feito não dá mais para assim, questão de, por exemplo, transporte público, que eles deveriam ter segurado um pouco, botado mais ônibus na linha para diminuir passageiro, não foi feito. Então, É, porque é lugar que realmente aglomerava muita gente, né? é. Entendeu? E aí, estamos no horário? Agora deu 7 horas. Então, muito bem. Então, Zé, eu vou começar aqui, vai ficar parecendo uma entrevista, tá? Mas aí você fica à vontade. Ah, legal. Que bom. Bom, Então pessoal, tá. eu abri aí o meu Instagram e para convidar o Zé Carlos, que é uma pessoa muito conhecida no meio do, dos equipamentos de cozinha, de tecnologia relacionada à alimentação. É uma pessoa que está há muito tempo no mercado, conhece todo mundo, né? Me ajudou também, assim, no começo eu era um projetista, ainda sou, né? Lá, franzino na minha, o cara me chamou para viajar, conhecer empresas, ele dá um gás, assim, bota a gente para cima, muito legal, né? Uma pessoa que a gente tem no coração, né? Apesar de ser do mundo de negócios, a gente leva mais pela amizade mesmo, porque quem conhece o Zé Carlos, nunca vi ninguém falando mal dele, é uma pessoa muito querida, né? Então, eu convidei ele porque eu achava que é uma pessoa que eu gostaria de apresentar para as pessoas do meu Instagram, né? E eu acho que é uma pessoa que tem uma visão positiva e conhece muito, tem muita informação da Europa, né? Que está passando também por um momento tão complicado quanto o nosso. Mas a ideia que a gente tem nessa conversa não é ficar falando só sobre como é que vai acabar o mundo, como é que nós vamos fazer. É um bate-papo mesmo positivo, né? Conversar, bater um papo, trazer informações que sejam agradáveis, não só aquela coisa técnica, né? De ficar trabalhando a informação do que vai acontecer, ai, que medo. A gente quer ser positivo, né? Então, vou apresentar o Zé, que é o cara que
ele dispensa apresentações, mas eu acho que para o meu público é legal. Bom, o Zé Carlos, né, ele é formado bacharel em engenharia de produção pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, é mestre em engenharia de alimentos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, ele tem MBA, né, na FGV em gestão empresarial, também MBA na FGV em gestão para executivos, curso de extensão em marketing industrial e engenharia de vendas pela FEI, além de ter feito diversos cursos na área de tecnologia voltada à indústria de equipamentos de cozinha, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O cara não é fraco, né? Em 91, o Zé Carlos, ele fundou uma empresa, que eu não vou falar o nome, mas que é muito conhecida, que ele não está mais. Foi responsável, diretamente por ele, em trazer para o Brasil um forno que hoje a gente tem bem difundido no Brasil, mas na época era inédito, que é o forno combinado da Rational, né? Que a gente considera o sonho de consumo de todo grande chefe de cozinha querer ter um Rational. Então foi graças ao Zé Carlos que a Rational se fixou no Brasil e criou um mercado. Além de ter trazido também os processadores da Robot Coupe e os ultracongeladores da Inox. E uma série de outras empresas que têm a sua relevância, mas é só para falar das grandes, que ele, com essa capacidade dele ir para fora, fazer pontes e diálogos com fornecedores, ele trouxe. Em 2013, ele fundou a sua própria empresa, a IntelliKit, que existe até hoje. É uma empresa de tecnologia e equipamentos, para dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo na outra empresa, ao qual ele era sócio, né? Continua até hoje trazendo as novidades para a gente, apresentando em feira, levando às vezes os profissionais de projeto lá para fora, para conhecer as fabricantes, né? Além disso, ele vive fazendo palestras, contribui com palestras pelo conhecimento que ele tem, ele é convidado pelas universidades, como a Unicamp, o Senac, a Universidade de São Camilo. E um feito recente do Zé Carlos, né, participou da complexa e gigantesca montagem de 55 cozinhas, tanto para o público quanto para os atletas das Olimpíadas. Foi um verdadeiro esforço de logística. O Zé estava lá presente e eles implantou uma cozinha chamada Gastromotiva, toda implantada através de doação, que ela atende, isso feito em 30 dias, que atende pessoas vulneráveis no bairro da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, tá? E quem vai entrevistar o Zé, quem vai bater o papo com o Zé, eu pretendo falar menos que ele, porque eu gosto de ouvi-lo, sou eu, Eduardo. Eu tenho aí, sou arquiteto e mestre em arquitetura pela USP, trabalho com restaurantes e cozinhas há 25 anos, comecei lá na Macon como projetista e arquiteto lá. Hoje, atualmente, dou aula de arquitetura na Escola Belas Artes, tenho meu próprio escritório. A gente trabalha com projetos de restaurantes e cozinhas, principalmente no segmento hoteleiro e restaurantes em geral, né? Alguns clientes que a gente trabalha atualmente, a Cor, BHG, GJP, Meliá, Atlântica, B&B, Vert, Mabu, Beach Park, enfim, a gente está no mercado aí. E aí, né, eu queria começar perguntando para o Zé, eu queria que o Zé contasse um pouco para a gente como que ele começou, como é que foi, assim, muita gente que está na minha lista não conhece o Zé, eu gostaria de ouvir dele, como é que foi que ele começou nesse mundo de cozinhas industriais e equipamentos. Zé, a palavra é sua. Obrigado, Eduardo. Nossa, você falou bastante, né? Até parece que é tudo verdade, né? É tudo verdade. É tudo verdade. Mas aí eu queria não deixar de agradecer a você o convite, né? Achei muito legal, porque não é para a gente ficar falando de tecnologia, não é para a gente ficar falando de o que é melhor, o que é mais performático e tal. Não é isso. É um momento muito delicado, né? Aí você falando um pouquinho do histórico, né? A empresa que eu fundei, eu acho que a maioria do pessoal que está aí sabe, né? Foi a NG Food, que acho que tem alguns amigos aí assistindo, e eu tenho muitos amigos lá, né? Porque foi uma empresa que eu fiz com muito carinho, né? Pra você ter ideia, eu montei o nome da NG Food no meu banco de faculdade lá na FEI, né? Então, aí daí encontrei meu amigo Roque Galati, e aí foi muito fácil, né? Com a minha vontade, com o
com o entusiasmo do rock, a gente conseguiu montar a Ingefood. Mas as coisas mudam, né? Hoje a gente está junto, conversa muito, troca muita ideia, participa de muitas coisas, mas a Intelliquit está num caminho paralelo aí com o da Ingefood. E a outra coisa também que você falou que eu fiz, que foi muito legal, né? Foi as Olimpíadas, que isso é uma coisa que era um sonho, né? Como o tema do nosso encontro aí é, será que nós temos que abandonar os nossos sonhos, né? Era um sonho fazer aquilo, né? Eu nem sei como eu fiz aquilo. Deu um monte de problema depois, não vou nem contar. Mas foi um show, né? Fizemos um negócio muito legal. E aí a Sapori, que acho que também a maioria de vocês conhece, né? Das maiores empresas de alimentação do Brasil, a maior brasileira, né? A Sapori fez a cozinha dos atletas e nós participamos lá com os equipamentos periféricos, né? As outras cozinhas do público nós montamos e a dos atletas nós montamos os equipamentos periféricos e foi muito legal lá. Graças também aí a minha amizade com o Mendes facilitou também bastante estar próximo lá desse negócio. Foi muito bom. E eu comecei na linha de equipamentos ainda menino, né? Trabalhei numa empresa que existe até hoje em São Caetano, uma empresa que foi precursora de muitas empresas no Brasil, chama Etera, meus amigos italianos, seu Franco Nobile, meu vizinho aqui de São Caetano, Mauro, a gente convive até hoje, né? Foi meu primeiro patrão, e aí ele me colocou na cabeça que aquele negócio era legal, né? O sócio dele também, esse falecido seu Humberto, que também era um cara muito importante no segmento. E aí eles me ensinaram que cozinha era um negócio legal. É claro que eu era menino, né? E eles já eram adultos e praticamente modernizaram as cozinhas no Brasil. A vantagem é que eles, seu Humberto era francês e italiano, né? Franco-italiano, e o seu Franco era italiano, é italiano. E aí eu comecei a gostar também, né, das coisas da Itália por conta deles, né? Imagina eu, né? Nordestino do Piauí, né? Aí começar a gostar das coisas da Itália. Foi muito interessante isso, né? Então, o meu sonho foi começar a trabalhar com isso, por influência deles. E depois, já na faculdade, já vendo um pouquinho mais das coisas, e aí eu comecei a ver que as cozinhas brasileiras eram feitas por eles quando começaram a empresa em 1958, para você ter ideia, quando eles fundaram a Étera, né? Fundaram em 58 e fazendo as cozinhas e ficaram até eu trabalhar lá mais ou menos no mesmo ritmo, né? Não tinha modernização. Até porque a economia brasileira era fechada, né? Até 1989, os mais jovens aí que estão nos vendo, né? O Brasil não podia importar nada de equipamento, era proibido. Só para vocês terem ideia, porque até hoje o Brasil não tem uma boa máquina de café, porque máquina de café era proibido, você não podia importar, porque as pessoas do governo na época achavam que você importar a máquina de café ia prejudicar o mercado de café brasileiro. Olha os pensamentos, né? E aí eu Exato. começava a ver aquilo lá com ele e eu falei, opa, eu tenho um sonho aí. Eu vou querer modernizar essas cozinhas do Brasil. Eu não tinha nenhum outro sonho, né? Nunca fui bom de bola. Não, E é uma falhada aqui. Opa. Pessoal, caiu, peraí que o Zé vai voltar. Um pouquinho de paciência aí. É que esse horário é o horário das lives, né? É a maior praga da quarentena, as lives. Ninguém mais vê novela, agora o pessoal só vê live. Vamos aguardar o Zé voltar aí. Cadê o Zé, Edgar? Gente, obrigado pela audiência aí, hein? A gente já estava no papo, mas deu uma caidinha. Então é isso. O que aconteceu? Bom, agora é aquela hora que se eu soubesse umas piadas eu contava para vocês, né? Mas
Depois que eu virei professor, eu parei de contar piada, porque é politicamente incorreto. Então, a gente não pode mais fazer piada na sala de aula, porque senão alguém fica chateado e, enfim, né? Então agora a gente tá numa pegada mais séria, né? Vamos chamar o Zé de novo aqui, peraí. Pois é, Voltei? Voltei? voltou, Ah, que voltou. bom. E eu vou te Eu- falar eu- onde você parou. Você não tá. sabia jogar futebol, foi isso que você falou. Isso, eu não sabia jogar futebol, e aí, aí, aí eu falei, deixa eu entrar. Tá. O teu sonho que era trazer equipamento, modernizar o mercado de cozinha. Isso, aí eu achei essa oportunidade, né? Uhum. Ah, tá ao vivo aí? Vocês estão Tá ouvindo? tranquilo, tá, tá. Pode Tranquilo? continuar. Tá ótimo. Tá. E Pode continuar, Zé, tá tudo ok. posso? Tô te ouvindo Tá. aqui perfeitamente. E aí eu achei uma oportunidade, porque eu vi as coisas todas muito antigas, né? Porque eu trabalhava numa empresa que fabricava as mesmas coisas, né? 50 anos quase. É. Tá tudo certo, Zé. Pode mandar bala aí. Posso falar? Pode, tô escutando Tá. perfeitamente. Tá. Aí eu achei que fiz uma primeira viagem para a Europa com os meus amigos lá da Hétera, né? Aí eu vi como eram as cozinhas na Europa e falei, vixe, estamos 15 anos atrasados, né? Aí eu falei, ó, tem uma oportunidade aqui, deixa eu ver o que é e tentar levar para o Brasil, né? E aí foi justamente na época que abriu a, As a importações. economia brasileira, né? Podia Sim. se importar. Aí eu falei, opa, deixa eu tentar aqui. Por sorte, em 1990, exatamente 30 anos agora, é uma pena que não dá para comemorar, né? Porque estamos todo mundo em home office, né? O meu amigo Dieter lá da Auto Latina se interessou pelo forno da Hatch, me explicou tudo, porque ele traduziu tudo em alemão, e aí trouxemos o primeiro forno para o Brasil. Depois as outras coisas foram mais na sequência, né? Foi, Você abriu o foi fácil, caminho. né? É, você Aí abriu o começou caminho. a trazer outras coisas, né? E aí, mas eu sempre preocupado com isso, vendo a produtividade do Brasil, a produtividade de fora, né? E aí naquele momento eu descobri que nós tínhamos uma defasagem de 15 anos de tecnologia. Quando se lançava uma coisa na Europa, 15 anos depois chegava no Brasil, que era o momento era o momento atual da tecnologia, né? Hoje não demora meses para se lançar um produto na Europa e ele aparecer no Brasil, né? Eles já fazem o Então plano já de negócio com lançamento mundial, né? O mundo já globalizado. já ninguém. Até as Zé, doenças, né? Chegam muito mais rápido, né? essa foi boa. É um humor complicado, mas é isso. Até elas chegam rápido. Hoje chegam de avião, né? Então, assim, nessa você acabou ficando conhecido aí no mundo da gastronomia, conhece muita gente que é estrelada, né? Que a gente que é mais leigo, a gente conhece pela imprensa, pelas revistas e tal. Então eu queria que você contasse as figurinhas carimbadas do universo aí da gastronomia que você conhece, que você já teve a oportunidade de trabalhar, e algumas passagens pitorescas, porque a gente trabalha com um pessoal bastante orgulhoso, vamos dizer assim, um pessoal que tem um ego assim, é quase um ego de arquiteto também, né? Os arquitetos que me ouvem sabem como é que é. Aí eu queria que você tivesse alguma passagem curiosa né, desse tipo de relação que você tem aí com o pessoal ou falar de algumas É, personalidades que você tem contato. legal. Eu acho que esse tempo todo, né, sempre você acaba conhecendo pessoas, né? E as pessoas estão mais ou menos na mesma faixa de idade da minha, né? Na faixa dos
50, 60, né? Então todo mundo começou, essa Sim. geração agora começou praticamente ao mesmo tempo, né? Então, esses dias eu resgatei uma esse ano e uma de 25 anos atrás. Eu vou até trocar com ele essa foto, porque tá muito engraçado, né? Os dois de cabelo preto, os dois magrinhos, e depois os dois de cabelo grisalho, né? Eu vou até uma hora dessa colocar, né? E o Alex é um deles, eu tenho tantos outros, né? Que o Lohan, né? Que na minha faixa de idade, o chefe Lohan, que é o chefe dos chefes no Brasil, né? E depois os contemporâneos do Lohan, né? O Claude e tantos outros brasileiros que nós temos aqui, né? Os pitorescos brasileiros, né? Que a gente conhece, né? Tem muitas histórias legais com eles, né? Mas não só os chefes, né? Também o pessoal da hotelaria, o pessoal da área de cozinha coletiva, né? Então eu citei agora há pouco, né? Que eu sou amigo do Mendes há 25 anos, né? Desde que ele montou a Sapori, né? Então, mas como é que você é amigo do Mendes? Porque nós começamos juntos praticamente. Ele começou um pouco mais 5 anos depois, mas porque é mais novo também, né? Mas são pessoas que começaram juntos, então não importa o grau que a pessoa está hoje, o nível de da empresa dele, tamanho, de faturamento, etc., porque a gente sabe o começo, né? A gente conhece a origem, né? Teve um dia que eu encontrei o Mendes e o Alexandre da Cacau Show, né? No mesmo dia, no mesmo dia eu encontrei o Cobra, que é o pintor, Sim. encontrei o Alexandre e encontrei o Mendes no mesmo dia, né? Pô, aí você vê assim e fala, puta, olha o faturamento aí de 5 bilhões de reais, né? Mas tratando assim com a maior tranquilidade, porque eu sei como eles começaram, eu sei o esforço que eles fizeram, acompanho desde o início, e aí eu vejo que a gente é só gente mesmo, a gente não é nada, não é número, não é nada, né? Porque quando É. acontece uma porcaria dessa, a gente zera e fica todo mundo no mesmo nível, aí a gente Não pensa, ó. é? E esses meus amigos, graças a Deus, eles são todos muitos é, fiéis como amigos, são muito simples como pessoa, então é muito fácil de conviver com essas pessoas do nosso segmento, né? Então, nesses anos todos, eu acho que eu fui muito feliz. Eu não tenho queixa, não. Eu Que legal. tô muito bem servido de amigos. Os meus amigos arquitetos mesmo, como você, como... Esse ano faleceu o Hélio Peixoto, né? A dona Olga Lascani, que foi a precursora dos projetos no Brasil, minha amiga, né? Sim. Ela Antes dela desenhou, morrer ainda, né? ela fez Eu a tive cozinha uma... das Zé, tem Antes de ela falecer ainda, ela falou, eu preciso te dar uma bronca. Aí eu falei, mas por que, dona Olga? É que você, numa viagem, você gritou comigo. Aí eu falei, como que eu gritei? Ela falou você gritou comigo. Eu falei acho que era uma daquelas viagens que eu ia com 20, 30 pessoas, aí o pessoal se atrasava, eu não via nem quem era mais velho, quem era mais novo. Entra no ônibus, vamos embora. Então, É isso. essa... Bom, então, falando em viajar muito, até ontem a gente no aquecimento você contou essa história, que só esse ano você já fez duas feiras, né? Por incrível que pareça, 2020 você foi para duas feiras de alimentação na Europa e que você estava numa feira em Rimini, né, se eu não me engano, que estavam todos os fabricantes chineses lá, né? Uma grande população de empresas da China e da região, e que entre essas feiras, né, outras em Milão, que como você testemunhou então, aí o começo da disseminação do vírus na Itália, pelo que você contou. Como é que você escapou dessa? Como é que foi isso, Zé? Então, rapaz, normalmente, Oi, estamos ouvindo, pode é, falar. então, é, é engraçado que normalmente eu não faço tantas feiras assim, não. Eu procuro fazer uma feira legal por ano, né? O ano passado eu fui para a Feira de Milão, que é uma feira que acontece a cada 2 anos, e essa tem que ir, né?
Então, essa eu fui, tinha muitos amigos lá, foi muito legal, tinha muitas novidades. Aí, eu precisava pegar umas férias, né? Eu nunca viajei para a Europa a férias. Sempre viajei a trabalho, e você viajou comigo algumas vezes, você sabe disso, né? Aí a Vânia, que é a minha esposa, e você conhece bem, e outros aí também no grupo conhecem. Falei, a Vânia não pôde ir para Milão, porque teve algum problema, mas eu fiquei com a passagem dela na mão. Não falei nada para ela, né? Aí quando foi em janeiro, eu falei, opa, só preciso de uma passagem só, né? Porque uma já estava comprada mesmo, né? Vou para a Itália. Aí eu falei, vou ficar na Itália 15 dias. Itália e Espanha, que ela queria visitar a terra dela lá, Granada, que é a terra dos pais Que delícia. da mãe dela. Linda, linda para variar. Aí, já que eu estava lá, tinha a primeira feira do ano acontece em Rimini, que é uma feira de confeitaria, sorveteria e de alimentação de modo geral, mas é uma feira muito importante. Acontece todo janeiro. Aí eu fui para essa feira, tal, visitei lá, legal, vi algumas novidades, tal, e voltei para o Brasil. Depois eu tinha uma outra feira para ir, que é uma outra feira importante, que ela acontece a cada 3 anos, e aconteceu nesse ano, que foi no final de fevereiro na Alemanha, em Düsseldorf. E é Euroshop, que é uma feira para o mercado de retail, para o mercado de lojas, de mercados e tudo mais. E eu tinha que ir, porque eu nunca tinha ido nessa. Aí eu falei, eu vou nessa feira, né? Fui com o pessoal da Sapporo, inclusive, que me chamou para ir junto, né? Então eu não posso deixar de dar o crédito. E aí eu fui para essa feira. E tanto em Rimini quanto na Alemanha, eu tive muitos contatos com muitos italianos, que são as pessoas do meu convívio normal, e muitos chineses, muito pessoal de Taiwan, muito pessoal de Hong Kong, muito pessoal da Ásia. Aí foi legal, mas é engraçado que nenhuma dessas feiras ninguém falou nada. Quando eu cheguei e deu o problema, que eu cheguei no sábado de carnaval e começou a estourar o problema na Itália, alguns amigos, inclusive donos de supermercados, estavam na Itália ainda, que eles prorrogaram a viagem deles até a Itália. E aí comecei a ver, eu falei, nossa, que loucura. Passou uns 10 dias, eu recebi alguns anúncios de jornais dizendo que eles imaginam que eles estavam buscando qual foi o primeiro caso na Itália. E é engraçado, depois, se alguém tiver dúvida disso, eu tenho os jornais desse momento mostrando que provavelmente esse vírus ele chegou em Rimini nessa feira. Porque tinha lá na feira o pessoal de Wuhan junto com o pessoal da Itália, de onde aconteceu os primeiros casos. E esse pessoal fez as feiras juntos e se visitaram depois da feira. Olha, visita minhas instalações aqui na Itália. E eles acham que foi daí que esse vírus chegou na Itália. E Caramba, depois hein? da Alemanha, imagina, né? Quanta gente do mundo inteiro. Tinha 1.800 expositores e expositores de 40 países, né? Você imagina, É. né? Muito grande. Então, A eu cheguei a cultura fazer o teste, viu? Eu fiquei preocupado e eu fiz o teste. e Mas, não deu nada. graças a Deus, estava tudo tranquilo. A, Eu falei, a, a nossa, que correndo tanto risco, né? É. E, bom, a gente sabe que você tem muitos amigos na Itália, né? Porque todo ano você está lá, né? Eu tenho até inveja. Pô, o Zé está toda hora na Itália e queria estar toda hora na Itália até. Um dia eu chego lá. E aí, né, quando você voltou, né? Assim, imagina a gente, né? Que olhando fica triste, né? Vendo aquelas imagens, porque, embora a gente vá passar por isso agora um pouco também no Brasil, mas é desolador, né? As ruas vazias, aqueles lugares turísticos super bacana. E fala um pouquinho para a gente como é que o pessoal, como é que você tem contato com eles, né? Como é que foi isso, assim, para você, do ponto de vista sentimento mesmo, né? Assim, como é que a gente abala, né? De alguma maneira. É engraçado, né? É, minha família, né? Minha origem é de português, mas de 300 anos, né? Por sorte, eu tenho um tio do meu pai, muito culto, que acabou escrevendo um livro da família e descobriu que a gente Nossa, veio de que legal. Portugal em 1700 e pouco, né? Mas fui para o Piauí, né? Então, a minha origem é toda nordestina e português de 300 anos. Mas eu não sei o que é, acho que é de outras vidas. Tanto eu quanto a Vânia,
com a Itália. A Vânia é de origem. Eu falo para ela que ela não é brasileira, porque o pai filho de português, a mãe filha de espanhol. Ela não é brasileira, né? Mas nós temos uma ligação com a Itália muito forte. Uma pelos fornecimentos, eu acho que por esse meu primeiro emprego na Étera, né, dos italianos, e depois o meu sócio, né, o Roque, que ele acha que ele é italiano, né? Ele não se convenceu Bom, ainda que ele é de São São Caetano. Caetano quase não tem italiano, né? Quase não tem, quase não tem. Tô sendo Então, irônico. é engraçado que o Rock brincava comigo, né? Na época eu queria trazer as coisas com muita coisa lá na IG Food. Ele falava: pô, você parece inglês, você nem parece brasileiro, você acha que você mora na Europa, né? Então tem essa coisa, né? Então essa ligação com a Itália desses fornecedores, né? Irinox, a Nilma eu conheci na Étera, você imagina, há 35 anos atrás. Eles estão Nossa. na terceira geração. Eu conheci o fundador, já velhinho, já lá, mas trabalhando ainda. Imagina, 35 anos atrás. Aí comecei com gostar muito, né? E aprender a falar italiano e a conviver. E aí, então ficou uma coisa assim de segunda pátria. Então, quando apareceu isso, eu me senti muito mal. E eu faço questão de falar com eles toda semana. Toda semana eu mando a notícia ou recebo notícia deles. Mas aí eu comecei a ver como é que estava a coisa lá. Eu tenho uma gravação de áudio que um deles me mandou que me chocou. Dizendo: olha, Zé Carlos, faleceu meu dois cunhados, faleceu o cunhado da minha mulher, faleceu meus amigos. Quer dizer, a coisa assim muito próxima, eu senti a coisa assim muito próxima de mim, né? Porque é um amigo, né? Eu senti muito forte isso, né? Hoje me perguntaram, inclusive, uma amiga perguntou: mas você conhece alguém que morreu da coronavírus? Eu falei: eu, particularmente, aqui no Brasil, não conheço. Eu sei, sim, de o pai de amigos, tal, que faleceu, mas que a pessoa que eu não conhecia, né? Aí isso na Itália me chocou muito, né, de ver isso. E aí o pessoal dizia: olha, tá parado no restaurante, você, ao contrário do Brasil, você não pode buscar comida no restaurante, é só delivery mesmo, delivery, delivery. Você pede e o cara te entrega, você não pode ir lá buscar. Então, para você ver que a coisa tá séria, né? Então, eu tô assim, preocupado porque eu tô vendo que essa retomada não vai ser tão simples como a gente imagina, né? Eu acho que o medo vai Sim. fazer a gente começar muito receoso com essas coisas todas. E na Espanha também, tenho conversado com amigos espanhóis dizendo: olha, por enquanto está parado, não estamos movimentando, mas rezando, torcendo para que em maio as coisas comecem a iniciar e depois a gente vê o que acontece, né? Muito bem. Bom, então nós vamos entrar nesse assunto que eu tento fugir, mas a gente não pode deixar de falar, né? Então, assim, o que a gente tem assistido, né? Principalmente a área de alimentação, restaurante, com certeza inúmeros restaurantes vão fechar. Na parte de hotelaria, a gente também sabe que quem não tiver capacidade, recurso, não tiver condições ou de se financiar, vai ter que encontrar uma solução que talvez seja mesmo ou vender o negócio ou fechar. Mas assim, o que eu particularmente, o que eu vejo são muitas especulações, né? A gente não tem ideia ainda do tamanho, primeiro de quanto tempo isso vai durar, porque todo mundo acha, teoricamente, que em junho ou julho começa a voltar. Então, assim, o que eu penso é que é muita especulação. O momento de querer adivinhar, eu acho que é um momento errado. Acho que a gente devia pensar de outra maneira. Eu queria que você desse sua opinião, Zé, sobre isso daí. Como é que você está vendo isso? Né? Essas previsões catastróficas, você acha que dá para ficar fazendo previsão? Dá para entender neste momento o tamanho do problema? É, é, eu, eu acho que essa reflexão que você levantou agora é importante. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu sempre vejo a coisa de outro lado. Eu nunca vejo ela do lado negativo, né? Mas eu Zé, peraí que falhou.
Espera aí, gente, que o Zé deu uma caidinha, a gente já vai botar ele de volta aqui. Um pouquinho de paciência. Pronto, voltamos. Voltei? Acontece. Ah, Acontece. legal. É, Então, aí, eu sempre sou muito otimista, né? Quando você propôs esse encontro e falou se devemos abandonar nossos sonhos, né? Eu, eu sei, como eu disse, né, no meu começo de de carreira, eu novo. sonhava em mudar as cozinhas do Brasil, né? E aí eu falei, será que sonho que eu tenho agora, né? Vocês estão me ouvindo, né? Tá Tá perfeito, tá ouvindo, tá ótimo. ouvindo. Aí eu falei, que sonho que eu tenho agora, né? O que eu quero agora, né? Que eu sonhava em modernizar as cozinhas, eu acho que eu modernizei, né? Eu tenho um sonho agora que é continuar modernizando, mas com inclusão das pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais necessitadas, né? Eu lembro que no começo eu ia fazer um crédito, eu acabei não fazendo, né? Que você falou que uma das coisas que eu realizei, que eu gostei, foi de fornecer em 30 dias a cozinha da Gastromotiva, lá no Rio de Janeiro, né? Que é uma cozinha super importante, e o projeto foi da Natália Cifuentes, né? E Que a legal. Natália me chamou, em 30 dias nós realizamos, e eu fiz realmente uma batalha de conseguir doação de tudo. Então era um sonho também. Atualmente eu acordo assim, nesses dias eu acordo, será que é sonho? Será que está tudo parado mesmo? Será que eu não estou atrasado para ir para lugar nenhum? E aí eu falo, não estou atrasado para ir para lugar nenhum, vou ter que ficar aqui em casa mesmo, né? O pessoal, alguns vão no escritório e vou ficar aqui em casa mesmo. Aí eu tenho acompanhado muito de perto, eu procuro conversar com alguns clientes. Eu tenho alguns clientes de hotelaria que pediram, olha, segura o fornecimento, não é hora. Tem alguns outros clientes de restaurante também, olha, sabe aquilo lá, segura, vamos falar daqui a pouco, daqui a 90 dias. E tem alguns que falaram, não, fechei, e estou dispensando gente, e estou mandando embora, e alguns que eu fiquei sabendo, não, eu aproveitei o momento e fechei mesmo. E vi algumas pesquisas, né, que 10% dos negócios vão fechar definitivamente, né? Mas otimista como eu sou, eu diria que não é para isso. A gente a gente passa. Eu fiz um gráfico de nesses 30 anos que eu tenho, que eu sou empreendedor, que eu tenho minhas empresas, tem toda todo ano tem uma crise. O Brasil perdeu muito nesses últimos 30 anos. A produção do Brasil entre 2001 e 2013 perdeu 23% para importado. São números super altos. O Brasil ele não vai desenvolver tão fortemente porque a indústria brasileira ela perde o poder de produção. Cresce a área de serviço, pessoal, a agricultura cresce muito, cresce serviço, isso é muito legal, mas não gera muita riqueza. O que Não gera gera. muita riqueza é Tem- produção. A gente É, tem que acordar para isso. Temos que produzir. Eu, como importador, eu me sinto até constrangido de falar isso, mas é verdade. Hoje que eu tenho 70% importado e 30% nacional, eu tenho que inverter isso. Eu tenho que ter 30% importado e 70% nacional. fazer um parênteses. Assim, durante um tempo eu era um pouco crítico sobre importação, mas a mentalidade, na verdade, é que quando você traz o equipamento importado, num primeiro momento, ele impacta o mercado, ele cria um novo hábito no mercado. Por exemplo, tem uma empresa vendendo forno combinado, que criou-se que é nacional, está vendendo muito, porque criou, não vou falar nome aqui, né? Porque criou uma cultura de se usar o forno combinado, via importação no primeiro momento. Entendeu? Verdade. Não, não, É isso. é Parece que verdade. eu queria E, dizer. e só para você ter ideia, teve uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, eu tive um problema com o meu radar para poder fazer Tá. importação. Aí o pessoal fala, teu radar, você precisa Para quem não incrementar, não sabe, sei o quê. pessoal, o radar é um documento que permite você fazer importação, não é isso? Isso, sem o radar você não importa. Aí eu falei, filha da mãe, né? Peguei e falei, sentei de novo e fiz um gráfico de quanto que gerou de emprego desde que eu trouxe o rádio para o Brasil, há 30 anos atrás. Esse ano faz. Nas contas que eu fiz, tinha gerado mais de 15 mil empregos de empresas
A prática, inclusive, que você não quis citar o nome do meu amigo André, do Milton, que está lá, do Não Renato. quero, não quero melindrar ninguém, você entendeu? Por isso que Não, mas você pode falar. Eu... a prática mesmo, né? E aí eu fiz esse gráfico mostrando quantos empregos gerou dessa importação. Então, não é tão mal que traga, mas que a Sim. gente continue produzindo mais do que importando, né? E outras coisas, né? Isso seria, caberia a política regular isso, mas é um assunto. É o melhor dos mundos, é isso. Então, a É, importação ela sempre vai ser necessária. Mas para sim, o país desenvolver mesmo, ele tem que produzir. Não é, adianta ficar aí, ó, o campo está cheio de não, exportação, de tem um grãos, de ditado, carnes. tem um ditado, Zé, que o pessoal em economia diz que onde a soja entra, o emprego sai. Então, para você ver, né? É, E aí, o Brasil, como exportador de grãos, de carnes, um dos maiores do mundo, né? Você vê, né? E quando o mercado fica muito bom lá fora para as carnes, o que acontece com o preço da carne no Brasil? Todo mundo viu, né? Sobe o preço, né? Então é muito legal. Então a maioria sofre nisso. Então não adianta você ter só eu sou o maior exportador de carne, sou um grande produtor de grãos, sou não sei o quê. Tá bom, mas a indústria que mantém o emprego aqui, o serviço é legal, mas isso quando aí, tem um vamos problema. combinar que no século XVI a gente era um grande exportador de açúcar, né? Açúcar, café depois, Então, eu acho que nos tem que mudar, anos. né? Tem que É, continuar. Eu acho que é, a Embraer, avião, a gente tem que produzir coisa tem que cá. produzir. Eu diria Mas até aí, produzir coisa de cozinha também, por que não? pois é. Mas aí você estava E falando. aí os restaurantes, alguns dispensaram até, olha, eu vou mandar embora. Eu vi esses dias uma reportagem do Paulo Shin, do Kumar, o restaurante coreano que é um sucesso ali no Bom Retiro, e eu gostei muito da posição do Paulo. Ele disse, olha, no primeiro momento eu estava pensando em montar alugar um espaço nessas Ghost Kitchens. Ghost Kitchens, você vai explicar para o pessoal o que que é. Dark Kitchen, Ghost Kitchen. É, São as são cozinhas, cozinhas de delivery, né? Que você não isso. funcionam fora de horário, inclusive. Isso. Aí o Paulo, com o sucesso do restaurante dele lá, ele falou: vou pegar outro espaço e eu faço outro espaço para fazer o delivery. Aí veio a pandemia. Aí ele falou: não preciso mais do outro espaço, vou ter que fazer na minha cozinha mesmo e adequar a mão de obra. Sim. Aí ele falou: comecei a fazer o delivery, é muito legal, mas não paga todas as despesas do restaurante fixo, ele tem que adequar. Aí ele disse: ó, continuando assim, não mandei ninguém embora, dei férias, estou vendo o que vai acontecer. Quando voltar, não acho que vai voltar 100%. Mas aí eu vou torcer para eu me dar bem. Mas se vocês me perguntarem como é que vai ser, eu não sei de nada. Tem que esperar Tem para bola de chegar. Porque eu não... cristal. Então, aquilo que você falou, não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. Eu tenho pego algumas pesquisas de fora, de como vocês vão começar. Esses dias recebi de um amigo que é chefe de cozinha, o Fernando Lima, em Dubai, que está lá há quase 10 anos. E o Fernando mandou as condições lá em Dubai. Zé Carlos, agora aqui, ó, uma mesa, 4 metros quadrados, já comecei a operar, abri a cozinha aqui do hotel, tá tudo bem e tal. Mas vamos ver, o público não está voltando ainda. Então, é adivinhação. Achar que. Quem falou que É, o cara não vai ficar com medo de ir num restaurante que está com 4 metros quadrados? E ele vai querer 8. Só vou naquele que tem 8. Não sei, a gente tem que passar um pouquinho, refletir um pouquinho, se preparar um pouco mais para poder tomar atitude. Eu, como empresário, tive muitos problemas. Eu contei aí das Olimpíadas, que foi um das grandes feitos meu, mas foi um dos grandes problemas financeiros que eu tive. Porque o cara não chegou no. Não, a Sapori pagou, graças a Deus. Mas o outro comprador não pagou no final. E eu fiquei 2 anos aí pagando o fornecedor, né? Então, caramba. crise séria. Crise séria. Mas em nenhum momento eu desesperei. Olha, crise séria, vamos conversar, vamos ver, vamos acertar tal. E aí sair disso. Aí vem essa agora. Essa agora eu não sei como é que eu vou sair. Mas eu não vou sair dispensando gente, com certeza não vou. O meu pessoal sabe disso, né? Nós vamos enfrentar isso juntos, vamos ver o que acontece. Vamos reduzir salário? Talvez tenhamos que reduzir salário, mas vamos esperar para fechar. Não é o momento. No desespero, a gente não consegue nada muito legal. Vamos Exatamente. pensar. O governo está aí para poder fazer a parte dele, as associações estão aí para fazer a parte dela, e aí nós temos que fazer a nossa. E também começar
ouvir tudo que é norma, dizer, olha, vai ser assim, olha. Outro dia inventaram aí um túnel que a pessoa passa por dentro e desinfecta, né? Faz a desinfecção. Aí depois o pessoal viu, mas é cheio de cortina. Não pode. Quer dizer, as pessoas saem inventando coisas, só porque tem um arzinho, é legal, mas não, só o arzinho não resolve. Você tem que ser uma Então, coisa. é outro tema que eu ia tratar na sequência, que os adivinhadores das regras sanitárias também. A gente tem todo um comitê aí, a BNT, Anvisa, nutricionista, para montar as normativas, e tem gente já, não, porque eu acho que daqui vai ser assim, daqui. Fica um festival de querer adiantar, colocar a carroça na frente dos burros. Eu acho que é hora de observar, sem dúvida, mas isso vai ter que ser objeto de uma discussão bem mais técnica. Não é uma coisa assim que fica. É que eu estou falando isso porque a gente vê, né? Um tiroteio de informação, cada um querendo, enfim. Mas outro, até que você falou ontem, né? Da questão das normativas que vão sendo publicadas, os adendos que eles vão colocando nas normas, que a gente vai ter que ficar de olho. Mas eu acho que, lógico, óbvio, vai ter que haver mudança. Ah, você tinha pedido para eu contar um caso pitoresco que eu vou contar agora. Eu estava uma vez numa apresentação lá na mesa, que é feito lá pelo pessoal do Prazeres da Mesa, né? E aí a gente sempre colaborou com o pessoal da revista para montar os palcos. Né? A gente colocava coisas muito legais lá para poder, tudo coisa importada, os balcões que a exaustão embutida, tal, umas coisas muito legais. Só que o crédito vem muito pequenininho, a letrinha lá no canto lá, né? A Intelliquit montou, né? Ninguém vê, né? Tá todo mundo vendo o pessoal se apresentando, ninguém vê. E o auditório lá no Senac, muito grande, 500 lugares, e eu estava lá assistindo, né? Um dia, e o Alex estava na mesa, sendo o moderador da mesa, tal. Aí ele abriu para pergunta, né? E aí é uma pergunta que tem a ver com o nosso momento de hoje, né? Aí eu falei, eu posso fazer uma pergunta? Aí ele me viu, né? O Zé Carlos vai fazer uma pergunta da Intelliquit. Aí eu já fiquei todo feliz, né? Porque o meu crédito foi dado, né? Todo mundo estava no palco, todo mundo que estava assistindo me viu, né? Falei, puta, consegui, né? Paguei o meu investimento dos balcões. Aí eu perguntei para ele, olha, para essas mudanças, e nós estamos falando justamente disso, né? De educação, do pessoal que trabalha em cozinha, nos restaurantes, nos hotéis. Aí eu perguntei, Alex, como você acha que nós vamos mudar a cultura do nosso trabalhador dentro das cozinhas? Na Itália, você imagina, eu tenho esses dados. Em 1990, quando eu comecei, quando eu trouxe o forno combinado para o Brasil não tinha 10 escolas de gastronomia. E na Itália tinha 3.000. Olha o tamanho da Itália, olha o tamanho do Brasil. Sim. Esses números estão registrados, dá para você consultar isso. Aí eu falei, vai ser na educação, ou vai ser pela lei, as pessoas vão forçar, as pessoas só trabalham quem tiver o diploma tal, ou vai ser na força. Vai ter que chegar alguém com cacetete, com fiscalização e tirar as pessoas de dentro da cozinha. Aí ele respondeu, inteligente como é, né? Falou, não vai ser nenhuma das três. Nós vamos ter que rezar muito para Deus para mudar essas coisas. Então, aí eu acho que tem que haver com o momento, né? Que a educação faz parte disso tudo. Então, e o brasileiro é muito receptivo a tudo que é novo e muito crédulo nas coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você falou uma coisa super interessante. Aí o pessoal de Inmetro, de Anvisa, de outras órgãos que regulamentam as leis no Brasil, elas soltam editais. Ela diz, olha, eu estou estudando a forma de fazer isso, e faz essa consulta popular. Aí as pessoas que têm condições vão lá e se cadastram e dão as informações, e o pessoal, se for coerente, vai usar com certeza. É igual fazer uma norma da ABNT. Eu já participei disso como engenheiro de banca para poder determinar normas de produtos, e é muito interessante, você ouve todo mundo. Para quê? Para que uma empresa e o mais forte não vá lá e dite aquilo que ele tem vontade de vender. Não é para fazer. Lógico. Democrático. Então, é democrático. E com conhecimento. Né? Aí eu vou... Estou com saudade já do ministro Mandetta. Né? Aí eu vou para o lado da ciência. Né? Temos que usar a ciência. Né? Para que a ciência? Porque não adianta eu ficar chutando coisas. Né? Eu vou ter que ir lá, me candidatar, falar. Eu sei que na Europa já tem muitas coisas que utilizam lá para segurança
que já é para esses momentos. Então, quem sabe esses produtos que não estavam sendo utilizados no Brasil comecem a vir agora. E quem sabe não terão outros que a gente vai passar a utilizar. Mas nós temos que ficar muito atento a esses chamados que a Anvisa, que Inmetro, que está fazendo, porque a BNT, porque senão a gente vai ser pego de calça curta e não vai ser legal. O que eu acho, Zé, que num primeiro momento todo mundo vai sofrer, mas para a gente que é consultor e trabalha fazendo as coisas da forma correta, vai ser muito melhor. Porque vão se exigir mais, vão se exigir especificações, os dispositivos de segurança, que é o trabalho que a gente faz. E que tem muito mercado no Brasil ainda que trabalha de forma errada. Muito. Acho que 80% faz tudo errado. O pessoal de regra sanitária que tá entrando aí sabe isso melhor do que eu. Bom, Zé, então assim, última pergunta sobre a pandemia, depois nós vamos falar dos nossos sonhos, tá? Que é o tá bom. desfecho. Então, eu queria saber, você até me mandou uns equipamentos interessantes lá que você fez as fotos na feira. Como é que você acha que como é que, assim, um chute, né? Como a tecnologia deverá responder, né? De alguma maneira, assim. Não digo um equipamento exato, mas genericamente, assim. Eu acho que é uma oportunidade para inventividade, né? Para mais uma vez o ser humano mostrar a engenhosidade dele, a maneira de buscar uma resposta. Eu acho que é o momento de crescer. A gente crescia nas guerras. Por incrível que pareça. A gente desenvolveu medicina, desenvolveu tecnologia, por mais macabro que seja, durante as guerras. Né? Então, acho que existe esse contexto. Você não acha também? Muito, acho muito. E eu tive a oportunidade, nesses dias, pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Sempre depois de umas crises dessas, né? Desenvolveu a medicina, desenvolveu a tecnologia, sempre depois dessas crises mais sérias, né? Você pega aí, depois da Primeira Guerra Mundial, e aí coincidiu com a gripe espanhola, que já não nasceu na Espanha, né? Segundo os estudos, aí, nasceu nos Estados Unidos e tal, mas ficou com o nome de gripe espanhola porque morreu muita gente lá. Logo depois da guerra, né? Logo depois da Primeira Guerra, e aí começou a aparecer tudo que é vacina, aparecer tudo, um monte de remédios, um monte de medicamentos depois desse momento, né? E em outros momentos também teve a peste, né? De 1300 e pouco, e quando foi anos depois começou as grandes navegações e tudo mais, né? Então isso, a tecnologia, eu diria que ela é o back de todo esse negócio que vai aparecer agora. Eu brinquei, né, que em 1990 a tecnologia demorava 15 anos para chegar no Brasil e hoje demora meses, né? Mas também a doença demorava muito, né? Para chegar, demorou muito para chegar a gripe no Brasil, depois teve muito problema, não tanto como na Europa, mas morreu, na gripe espanhola morreu 35 mil pessoas no Brasil, né? E aí começou também, veio também a gripe, mas veio outras coisas junto, né? Veio os europeus para plantar café e tudo mais, e acabou desenvolvendo a indústria no Brasil. Então, eu acho que o momento é de grandes mudanças. Então, eu fui nessas duas feiras, em 2 meses, em 2 feiras na Europa, não é normal, e eu vi algumas coisas lá. Eu vi um negócio muito legal que eu escrevi pro cientista lá, que é um doutor, que ele fez um software nessa feira que eu vi lá na Euroshop, que ele identifica, com um ponto no teto do estabelecimento, ele identifica onde estão as pessoas e que caminho a pessoa está fazendo. Para quê? Para dirigir a pessoa para o lugar que ela tem que comprar. Quer dizer, todo mundo pensando que a pessoa tem que ir para o lugar de comprar. Hoje eu fiz uma pergunta para ele chama Florian, é um suíço. Doutor Florian, o senhor pensou agora como é que o senhor vai usar esse seu software? Em vez de indicar a pessoa para ir para um segmento e dizer a pessoa, não vá por ali, que ali você vai se contaminar? Ele não me respondeu ainda, mas na hora que ele respondeu, eu vou postar para vocês verem o que ele respondeu, porque a tecnologia ela estava sempre voltada para um jeito, e aí nós temos que agora colocar ela de uma forma mais adequada ao lugar. E na área de equipamento de cozinha, com certeza, né?
muitas coisas, né? Eu te mandei hoje, né? Você viu lá, um balcão que você chega perto dele e ele levanta o protetor salivar, né? E ele pode levantar tanto com presença quanto manualmente. Isso é um produto que já se utilizava na Europa. Agora vai ter que se pensar uma forma de se utilizar melhor. Eu acho que, sem querer adivinhar, mas eu acho que a tecnologia vai estar mais presente, porque eu acho que esse medo de agora vai fazer muita criatividade surgir aí. Eu acho que vai sair muita É, coisa legal. verdade. Bom, eu queria então agora falar sobre o futuro, né? Mas no sentido dessa coisa da gente, dessa visão otimista, né? Você tinha metas na tua empresa, assim como eu tinha metas na minha empresa, que muito provavelmente foram alteradas, mas a gente ainda mantém, eu praticamente acho que eu posso adiar os meus sonhos, né? Eu penso dessa maneira. O que que você tinha para a IntelliKit, né? Qual que era o que que você sonhava para a tua empresa e de que maneira você vai continuar sonhando esse sonho, né? Vamos dizer assim. Você até comentou aí que você gostou muito dessa experiência de implantar a cozinha para Gastromotiva, né? assistencialismo, né? Para Isso. pessoal mais carente. Era mais ou Ah, menos assim. Como é que é isso? legal. Eu contei, né, para vocês aí que eu tive um problema muito sério, né? E depois das Olimpíadas que eu tive, o meu principal fornecedor não pagou e me deixou 2 anos de problema. Para vocês verem como as coisas demoram no Brasil, a ação contra essa empresa que eu fui obrigado a entrar, ela saiu em primeira instância uma semana antes da pandemia. É positiva para mim, graças a Deus. O Sim. pessoal que eu estou devendo aí, não se preocupa que já já é só julgar em segunda instância, que deve demorar mais uns 5, 6 anos, eu vou pagar todo mundo que eu estou devendo aí. Não, mas aí nós levamos muito tempo e nós estávamos num momento muito legal. Eu conversava com muita gente dizendo, olha, que coisa legal, a economia está dando um sinal de positividade, as coisas vão melhorar, tal. E tomamos um balde de água gelada na cabeça, né? Então, eu vi assim um crescimento muito legal, já expandindo algumas coisas, já fazendo umas coisas assim fora do normal, tal, olha, extra, tal. Tivemos que dar uma brecada. Alimentação, aí o que eu ouço nos últimos dias é a alimentação, todo mundo precisa comer, não vai parar. Então, nós temos na empresa, você sabe, né, a parte de locação de equipamentos, as pessoas pararam de comprar, vão mais locar, tá bom, então talvez eu vá focar um pouquinho mais na locação. Mas uma coisa que eu já vinha falando antes, e aí o pessoal mais próximo sabe disso, né? Eu falei que eu vou fazer um filme, e eu já tenho até o título do filme, só não sei como ele vai se realizar. O filme chama Existe Almoço Grátis. Aí, mas por que? Porque é o seguinte, aí por exemplo, em alguns lugares, até no Claude Troagô, lá no Rio, né? A última vez que eu fui lá, chegou na hora da conta, o Tomás falou, não vai pagar aqui o filho do Claude, não vai pagar aqui, pô, você vai pagar aqui e tal. Não vou pagar a conta do Claude, então, legal. Aí, no Alex, eu vou lá, quando ele tá lá, algumas vezes, o Zé Carlos não vai pagar tal a conta. Aí depois vem uma coisa legal. Zé Carlos, putz, eu tenho uma entidade para ajudar que ela precisa aí de uns equipamentos. Pode ser usado, pode ser seminovo, pode ser não sei o quê. Vamos ajudar esse pessoal lá? Aí a gente se concentra e vai lá ajudar e é uma coisa muito legal. Nós já realizamos coisas assim Legal. e foi muito legal. Tem até o pessoal do Buscapé lá na praia aqui em São Sebastião que o Alex faz um trabalho legal lá também e a gente fez uma coisa assim. Zé, nós Então, temos 20 segundos. Eu vou ter que é? reiniciar, viu? Então vamos encerrar e eu começo na sequência, tá? Tá, Senão nós vamos cair no meio. Guarda tá, aí. tá.